Bom, nosso bom dia a todos. Muito bem, sejam bem-vindos todos aqui à nossa casa novamente, né? Também cumprimentar aqui o pessoal que nos segue pela internet, os seguidores do Aurélio Robles, da Comunitária Vida Nova, também o nosso bom dia. E antes que nós comecemos aqui a nossa atividade, vamos fazer uma prece, né, como de costume. Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui presentes, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, e que nós possamos entrar em sintonia com eles para que nós possamos atingir os objetivos desta manhã, que é o estudo do Livro dos Espíritos, e nós possamos ter o perfeito entendimento dessas lições, e o que é mais importante, que nós possamos interiorizar essas lições no nosso consciente, em nossa alma, para que isso possa produzir os efeitos desejados na nossa reforma interior, e assim possamos estar caminhando na nossa jornada rumo a essa perfeição que, embora esteja tão distante de nós, que nós possamos perseverar no caminho, sempre contando com o auxílio de Deus e de Jesus. E assim seja. Bom, hoje nós estamos aqui com essa atividade, né? Hoje estudamos o Livro dos Espíritos, damos sequência, né? Amanhã nós teremos a nossa reunião pública, né? Com palestras dos passes. Hoje também teremos passes. Na quarta-feira nós temos o nosso estudo virtual, né, que começou presencial, mas a pandemia nos forçou a cair para o virtual e nós estamos até agora, né? Mas está muito bom o estudo. Então fica um convite aqui para quem quiser participar, é só fornecer aqui o número do celular para receber o link minutos antes de iniciar, né? Na quinta-feira também, igualmente, nós temos outro estudo virtual, que é na quarta-feira estudando o Livro dos Espíritos e na quinta-feira o Céu e o Inferno, né? Está na quinta-feira, né, o plantãozinho tarde, né? Então na quinta-feira tem o plantão de passes das 14 às 15 horas, com bazar. Para quem não pode vir à noite, tem essa opção de vir à tarde aqui, né? E no próximo domingo estará aqui um outro companheiro dando sequência também a esse estudo, tá bom? Bom, e hoje nós estamos aqui dando continuidade lá no capítulo 5 do livro 3, no item 4, Lei de Conservação, onde nós estamos estudando gozos dos bens terrenos, né? Hoje nós vamos ver as questões de 712 a 716. Então, vamos lá. Então, na 712, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? A resposta: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação, né? Então veja, a gente reencarna aqui sempre com o objetivo de ter esse relacionamento com as pessoas, né? Principalmente por aqueles que a gente tem os compromissos aí de encarnações anteriores, né? E acertos, essa coisa toda, que geralmente estão na família ou próximos a nós, né? Então já tem esse objetivo, né? De um acerto de conta aí, para algumas arestas, né? E para isso a gente conta com alguns benefícios que nós usamos, né? Para que a gente possa dar cumprimento a isso. Então por isso que ele fala aqui, instigar o homem ao cumprimento de sua missão, com a ajuda desses atrativos que Deus nos coloca, né? Ao mesmo tempo, a gente é testado para que não haja abuso desses atrativos. Então, a gente tem que ter sempre, a palavra-chave é equilíbrio, né? Para que a gente possa estar sempre observando essa medida de equilíbrio, né? Então, para que não cair no abuso e com isso vir a dor, o sofrimento, né? Que logicamente sempre vai causar isso, né? Então, é com esse fim que Deus nos coloca esses atrativos. Que a gente possa mensurar isso, medir as nossas emoções, ter o controle delas, né? Logicamente que isso também não é fácil, né? A gente só vai aprendendo mesmo com o tempo, às vezes a custa de muito sofrimento, né?
mas chega uma hora que a gente vai percebendo que esse abuso só causa dor. Então a gente não quer dor, ninguém quer sofrer, né? Então a gente começa a observar isso. Mas às vezes isso custou inúmeras encarnações, né? Até a gente chegar num certo equilíbrio. O Kardec ainda pergunta, uma subpergunta, 712A, qual o objetivo dessa tentação, né? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos, né? Então, veja, quando a gente chega nessa fase hominal, a gente ganha a razão, né? Nós não tínhamos na fase animal, por exemplo, antes de pular para essa fase, e o livre-arbítrio, né? Então a gente começa a ter responsabilidade sobre nossas escolhas, né? Então é importante que a gente vá também dosando, né? Como usar essa razão, né? Para que a gente não caia no excesso, né? Então a gente tem que estar sempre nessa faixa, né? Isso também, a gente também só vai ganhando com o tempo, né? Então eu sempre digo que a gente tem que aproveitar a doutrina espírita, que é esclarecedora e nos deixa claro quais são os caminhos, quais são as regras para que a gente possa seguir, para que a gente não sofra tanto, né? E possa, assim, dar continuidade à nossa jornada aqui, né? Aí tem um comentário do Kardec que ele fala o seguinte, olha, se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo, né? Então é interessante esse comentário do Kardec, porque ele coloca, se não houvesse esse atrativo, se a gente desse a essas coisas que nós temos, as ferramentas, né, esses atrativos, só pela utilidade que tem, talvez a gente ainda estivesse vivendo como há 200 anos atrás, né? Por quê? Porque esse atrativo faz com que a gente busque o melhor, né? A gente está sempre querendo o melhor para a gente, para as pessoas que a gente ama, né? Para a nossa comunidade. Então a gente está sempre buscando o progresso, né? E é o progresso que vai fazendo com que tudo à nossa volta vá evoluindo. Nós, né? Nós, os nossos parentes, familiares e o próprio planeta, né? Então essa busca faz com que a gente vá avançando, né? Mas também aqui precisa haver também o equilíbrio, né? Então a gente vê pessoas que buscam isso, mas buscam em excesso, né? Por quê? Porque o orgulho, a ambição, o egoísmo, né, leva a isso, né? Então a gente também tem que ser ponderado nesse aspecto, para que a gente não possa levar prejuízo ao nosso semelhante, né? Então em tudo a gente tem que estar equilibrado, né? Porque em geral nós estamos desequilibrados, né? Então nós estamos mais para lá do que para cá, né? Então a gente tem que buscar sempre o meio termo, né? Na medida do possível. Na 713, ele pergunta aos espíritos, traçou a natureza limites aos gozos? Aos que respondem, traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos, né? Então, veja, a própria natureza já dá um exemplo para a gente de equilíbrio, né? Os animais, né? Tudo na natureza é equilibrado, né? Quem quebra esse equilíbrio é o próprio homem, né? Dentro da sua, voltando aí da sua ambição, da sua vaidade, então ele está sempre querendo mais e o excesso acaba destruindo a própria natureza que o cerca, né? Então, às vezes a gente destrói uma coisa que é necessária a gente, né? A gente fica desmatando aí florestas e depois reclama do excesso de calor, né? Ou sempre também lembra daquela história daquela pessoa que vivia destruindo tudo por prazer e tal, né? Na época que não tinha celular, quebrava o orelhão, né?
Um dia a mãe dele caiu de cama lá, ele precisava urgente chamar um médico, e ele correu para a rua e não achava o orelhão que ele mesmo tinha destruído, né? Então, veja, então a gente precisa estar ciente dessa preservação, que a gente vai utilizar dela uma hora, né? A gente precisa dela, né? Então é necessário que a gente tenha isso em mente, né? E quando, pelo excesso, você fala, chegar à saciedade, então muitas vezes você chega a essa saciedade e percebe que há um vazio, que você não conquistou nada, né? Por quê? Porque você abusou daquilo, né? Então você não se limitou ao que a natureza te colocou, né? Você queria mais, aí você percebe que esse mais realmente não é a satisfação plena, não é a plenitude, né? É um prazer passageiro, né? Momentâneo. Então, às vezes, você acaba se punindo por isso, né? Porque chega à conclusão que aquilo não resolveu nada na sua vida, né? Quer dizer, não trouxe nenhuma vantagem, não trouxe nenhuma instrução, né? Não aprendemos nada com aquilo. A 714, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aí ele responde lá, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, né? Então, essas pessoas que têm essa busca incessante, né? Estão sempre inventando uma moda nova, né? Sabe? Não tem o equilíbrio, né? Vamos botar aqui, a palavra hoje é equilíbrio. Então, estão sempre buscando esse a mais, né? E como não há satisfação, ele sempre quer mais e ele vai acabando sofrendo com isso, porque não chega a conclusão nenhuma, né? Quando ele fala que está bem perto da morte, esses excessos acabam até prejudicando nós fisicamente e podem nos levar à morte física, né? Mas o Kardec pergunta ainda uma subpergunta, né? 714A. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas, né? Porque além das vezes você perder a vida por causa de um excesso desse, né? Há também essa morte moral. Essa morte moral seria a falência do espírito, né? Logicamente que o espírito não morre, né? Morre o corpo, mas o espírito é imortal. Mas essa morte física ela é muito significativa, porque tem essa falência, a gente chega no fundo do poço, né? Mas pela bondade divina a gente tem sempre a chance de recuperar, né? Nós nunca estaremos abandonados, teremos sempre uma nova oportunidade para que a gente possa reerguer. Só depende da gente. Então, muitas vezes a gente, pelas nossas ações, cai num poço sem fim, né? Mas chega uma hora que a gente encontra esse fundo, né? Mas pela misericórdia divina a gente pode se recuperar, né? Mas essa dor quem provocou foi a gente, porque Deus não castiga ninguém, nem premia, né? A gente é que faz isso conosco mesmo, né? E o Kardec tem um comentário que ele fala o seguinte, olha, o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloque-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade, né? Então, o exemplo do animal, né? O animal, ele não mata por prazer, ele mata por necessidade. Uma vez satisfeito, ele para, né? Ele só vai procurar de novo quando o instinto forçar ele a isso, a fome, né? A própria sobrevivência, né? Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal, sobre sua natureza espiritual, né? Então, veja, nessa altura a razão já foi para o espaço, né? Então, quanto mais a gente abandona a razão, mais a gente se aproxima da nossa natureza animal, né? E com isso a gente também está sempre no sofrimento, né? As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Então a gente teria aqui uma programação reencarnatória de X anos, mas pelo abuso a gente abrevia isso, né? Então, primeiro que nós não podemos acabar prejudicando a nossa própria vida, né? Isso é um suicídio indireto, né? Então a gente vai responder por isso. E a gente
interrompeu o que nós tínhamos programado. Então, nós temos que retornar aqui para dar continuidade. E muitas vezes numa situação pior, né? Porque nós mesmos procuramos isso, né? O Emmanuel, ele tem uma frase que ele fala aqui que eu achei interessante, porque quem gasta tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, se ele esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra, né? Talvez, a gente às vezes se ilude muito com essas fantasias, com os próprios atrativos que o mundo nos oferece, né? Porque o mundo, infelizmente, a maioria das pessoas está interessada num grande comércio, né? A ambição ainda domina muito as pessoas, né? Então estão sempre inventando alguma coisa que você possa estar atraído, que você possa entrar naquela onda, né? E a gente acaba entrando, né? A maioria de nós acaba entrando. A gente esquece que o corpo está nos servindo aqui, o espírito, como veículo, né? Para a gente estar percorrendo nessa existência. Então a gente tem que preservar o corpo, né? Ter esse respeito por esse veículo, né? Infelizmente a gente só vai perceber isso às vezes tarde, né? Quando cai a ficha a gente já prejudicou bastante, né? Mas nunca é tarde, né? A gente, acho que vai retomar isso e essa consciência vai prevalecer. E numa próxima encarnação a gente vai tomar mais cuidado com esse aspecto, né? Então, quando a gente abandonou isso, é o que ele fala aqui. Ou a gente vai ficar perturbado, ou a gente vai virar um inútil, né? Ou cair na sombra, né? Quer dizer, tudo isso é bem triste, né? Na 715, ele pergunta lá, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então ele fala assim, aquilo que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa, né? Então, os que estão um pouquinho mais à frente já têm isso como intuição, né? Então ele reconhece, né? Isso já indica um certo avanço espiritual, né? Mas a maioria de nós só vai conhecer pela experiência que nós passamos, né? Isso às vezes custa muito para a gente paga um alto preço por isso, né? Mas tudo é lição no caminho, né? E a gente, uma hora aprende, né? Uma hora a gente vai alcançar um certo avanço espiritual que a gente já vai perceber isso intuitivamente, por intuição, né? Então, a gente sempre observa isso, que o aprendizado está sempre presente em nós, né? A gente, infelizmente, sempre é a dor ensinando, né? É a dor empurrando a gente para o trilho certo, né? É interessante isso. E na 716, ele fala, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? A resposta é sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais, né? Então, veja, a própria natureza, já muito sábia, né? Já nos dá esse limite, né? Mas, mais uma vez, né, o homem nunca está satisfeito, né, insaciável, ele está sempre buscando alguma coisa nova, né? Anos atrás eu li um livro a respeito que fala do trigo, né? É um médico que escreveu, um médico americano, e ele fala lá que essa alteração que fizeram anos atrás do transgênero, né, de tornar o trigo mais produtivo, né, aquela coisa toda, acabou trazendo doenças para a gente, a utilização do trigo. E o trigo está presente em várias coisas que a gente faz, né? Pão, macarrão, e vai por aí, né? Mas por quê? Porque o trigo que antigamente nascia naturalmente, né? Não tinha nenhuma intervenção do homem, era mais saudável, né? Mas ele não era tão produtivo. Mas vai o homem usando a ciência e altera isso, né? Mas veja,
Alterou por quê? Porque havia atrás disso uma ambição, né? Sempre é aquilo, né? Queria que produzisse mais, né? Lógico, interesses comerciais, essa coisa toda. Mas, por outro lado, trouxe, né? Não são todos que concordam com isso, mas esse médico escreveu um livro bem grandinho, defendendo isso, que a gente deve não evitar o trigo, mas ser mais ponderado na sua utilização, porque acaba, ao longo do tempo, trazendo doenças, principalmente se as pessoas já desenvolvem algumas doenças que casam com essa utilização e acaba contribuindo para a piora, né? Então, esse é um exemplo que eu estou trazendo para mostrar o quanto que às vezes a gente busca uma coisa melhor para a gente, né? Mas não porque que é o melhor, porque na frente tem a ambição do homem, né? Então, está sempre querendo mais, né? Mas, por outro lado, tem um preço que a própria natureza acaba impondo, né? Porque a natureza fala, olha, o equilíbrio está aqui, né? Não, esse abuso vai trazer prejuízo, né? Então a gente não ouve isso, a gente não dá bola para isso e acaba por sofrer, né? Bem, pessoal, era isso, né? São 5 questões, vai um pouquinho rápido. Vamos partir agora para a nossa segunda parte dos passes, né? Então, convido os médios passistas para se dirigir à sala de passes e a gente vai permanecer aqui em vibração, aproveitar, vibrar